Recomeçar. Ok, então vamos lá para a próxima etapa. Após o entendimento do diagrama, de que o que importa para a gente entender esse comportamento da parcela ao se deslocar verticalmente na atmosfera é a relação do gradiente de temperatura dela com o gradiente de referência, ou gradiente do ambiente, nós vamos, a partir de agora, fazer essa relação, ou tentar entender essa relação também do ponto de vista gráfico. Então, vamos lá. Antes de mais nada, precisamos destacar o seguinte. Imagine que o fluido, a atmosfera, ele está em repouso, em um tempo zero. Então, o fluido está lá em repouso. Só que, imagina que começou a aquecer essa superfície. Ou seja, amanheceu o dia, o fluidozinho está lá em repouso, do ponto de vista térmico, então, a mesma temperatura. E aí, começa a incidir radiação nessa superfície. E essa superfície começa a se aquecer. E, ao se aquecer, a superfície terrestre começa a ter movimento vertical. A turbulência térmica começa a acontecer em virtude da convecção. Então, você tem repouso, tem aquecimento, tem movimento. Então, esse aquecimento vai fazer com que você tenha esse movimento vertical por convecção. E para isso, para que esse movimento se desenvolva, o mecanismo de convecção se dá de forma turbulenta. São vórtices que vão se deslocando nessa atmosfera e transportando calor e massa. Então, isso é somente importante destacar. Então, vai ter um valor crítico para o qual você vai olhar. Se aquela atmosfera tiver um comportamento em termos de variação de temperatura menor do que aquele valor de referência, que nós chamamos de valor crítico, por mais que tenha tido esse pontapé inicial, tenha tido esse mecanismo de fornecimento de energia, que seria a radiação solar, nesse caso do nosso exemplo anterior, por mais que essa energia tenha sido fornecida ao sistema e ele tenha tirado essa parcela, essa amostra da condição de repouso e deu a ela um movimento, como o seu gradiente de temperatura, a sua variação de temperatura é menor do que a variação do ambiente, aquele referencial crítico, ela tende a voltar para a sua condição de repouso. Isso nós chamamos de condição de estabilidade. Mas se esse movimento vertical dessa amostra de ar, ao se deslocar por um processo de convecção, ela tem uma variação de temperatura que é maior do que a variação do ambiente, ou seja, a variação daquele valor crítico que eu estou observando, nós temos a condição de instabilidade. Isso implica que a parcela sempre vai estar com uma temperatura, um gradiente de temperatura, no caso gradiente, num gradiente de temperatura maior do que o gradiente crítico, fazendo com que ela esteja sempre mais aquecida do que o ambiente ao seu redor e tenha esse deslocamento acontecendo verticalmente. Como é que isso acontece? Vamos lá. Eu quero que a gente observe uma condição de estabilidade, assumindo que o ar não está saturado. Então, vamos assumir que o ar está seco. Então, a nossa linha de referência vai ser o gradiente adiabático seco. Então, veja, pense comigo. A parcela vai se deslocar, eu preciso ter alguma coisa de referência, que aqui nesse slide anterior eu chamei de gradiente crítico. Sim, isso aqui lá tem gama, né, o gama minúsculo, aqui eu estou usando o gama maiúsculo, por causa da nomenclatura que nós temos nesses slides, nessas figuras que eu estou usando. Mas pode ser, vou voltar para não dar problema, esse mesmo gama aqui, viu? Nesse formato, sim. Se tiver lá no seu livro esse aqui, ou se tiver esse aqui, tanto faz. O que importa é que você entenda que isso tem a ver com
gradiente de temperatura, gradiente vertical de temperatura na atmosfera. Nesse caso, o gradiente crítico vai ser, no caso do ar seco, o adiabático seco, e no caso do ar saturado, o adiabático saturado. Por isso que eu trouxe primeiro essa ideia do que é crítico, aquilo que vai ser a referência para o que a gente vai aplicar agora. Então, vamos para os critérios de estabilidade para o ar seco. Veja o seguinte, eu tenho o gradiente da parcela, tenho o gradiente do ambiente. Aliás, observe as linhas pretas. Tem o gradiente do que eu estou medindo, né, que seria a parcela que faz parte lá do ambiente, em dois momentos. Nesse momento que eu chamo aqui, vou chamar de linha 1, eu não coloquei 1 aqui, mas imagina aqui que seria linha 1, e essa outra situação que eu chamaria aqui de linha 2. E aqui eu tenho o meu referencial. O meu referencial é o gradiente adiabático seco. Por que o seco? Porque eu estou tratando de ar seco, que não está em condição de saturação. Vamos lá. Se eu tenho um gradiente de temperatura menor do que o gradiente do adiabático seco, o gradiente crítico, eu vou ter uma condição de estabilidade. Veja só, aqui é o meu ambiente crítico, meu gradiente crítico, gradiente adiabático seco, e aqui é uma condição em que o meu gradiente é menor do que o gradiente crítico. Por que é menor, professor? Se você projetar esse segmento de reta no eixo X da temperatura, você vai ver que a minha variação dessa linha aqui, desse segmento de reta aqui, projetado aqui, é menor do que se eu projetar naquele mesmo nível o gradiente crítico. Ou seja, eu tenho uma variação de temperatura muito maior do adiabático seco do que da parcela, ou daquela amostra da atmosfera que eu estou analisando. Então, se esse gradiente é menor do que o gradiente adiabático seco, eu tenho uma condição de estabilidade. Isso indica que aonde eu soltar essa parcela, por mais que tenha sido dada a ela uma condição de deslocamento vertical, à medida que essa força que deu a ela esse impulso inicial cessar, ela retornará à sua condição inicial. Essa é uma condição que eu chamo de estabilidade. Professor, mas na estabilidade tem movimento vertical? Tem. Por que tem? Porque tem uma força que vai atuar sobre essa amostra da atmosfera e vai deslocá-la verticalmente. É o que eu chamo de impulso. Que força é essa, professor? Pode ser qualquer uma daquelas análises que a gente fez anteriormente. Pode ser uma massa de ar que está se deslocando e encontrou uma barreira orográfica e força o ar que está ali a subir junto com ela, e aí levantaria essa parcela, daria a ela um impulso, uma força aplicada, um movimento vertical. Só que quando essa força cessasse, no lugar da parcela continuar se deslocando verticalmente, ela voltaria para a sua condição inicial, porque ela está estável. Ou seja, a sua variação de temperatura, à medida que ela se desloca verticalmente, é menor do que a variação de temperatura adiabática seca. Por ser menor, seu gradiente ser menor, ela é estável. Beleza, professor, vamos lá. E agora, qual é a segunda situação? A segunda situação eu vou chamar de condição de neutralidade. E o que é que acontece na condição de neutralidade? É a condição em que a minha linha preta, que se refere à atmosfera, aquela parcela que está sendo estudada, está exatamente em cima da linha adiabática seca. Seria esse segmento de reta está aqui em cima. Isso implica o quê? A variação de temperatura do ambiente é igual à variação da temperatura adiabática seca. Se ela tem esse mesmo comportamento, o que é que acontece? Aonde eu colocar essa parcela, ela vai ficar. Ela não muda de posição
ela não vai ter movimento vertical após a força cessar. Então, ela vai se deslocar inicialmente? Vai. Mas na hora que a força cessar, ela não volta lá para o seu estado inicial, lá para aquele nível de referência que ela estava. Ela vai ficar onde a força cessou. Por que ela vai ficar lá? Porque ela tem as mesmas condições térmicas que a atmosfera de referência, que é o adiabático seco, ou o gradiente adiabático seco. Então, nesse caso, seria uma condição de uma linha estar sobre a outra. Elas teriam a mesma variação de temperatura. Professor, e qual é a terceira condição? Condição de instabilidade. Essa condição é a condição que os meteorologistas adoram, porque é uma condição que dá a eles a possibilidade de trazer muita discussão para o entendimento dos problemas, principalmente condições de tempo severo, possibilidades de chuva e tudo aquilo que está associado a ela. E não necessariamente só a chuva, né? Vendavais, descargas elétricas, isso tudo pode estar associado a essa instabilidade que a atmosfera tem. Mas como é que eu identifico a instabilidade? Pelo gradiente térmico. Ou seja, quando o gradiente da amostra em questão, e de onde é que vem esse gradiente, professor? Como é que eu sei esse comportamento aqui? Pela sondagem atmosférica. Quando eu fizer a sondagem, eu vou ter um comportamento vertical, uma linha lá no meu diagrama, e eu vou comparar a minha linha com uma diabática seca e vou ver se o meu gradiente da atmosfera é maior, menor ou igual do que o gradiente de referência, que no caso para um ar seco, a diabática seca. No caso de um ar saturado, a diabática saturada. Mas nesse caso, a seco. Então vamos lá. Quando o gradiente, ou seja, esse segmento de reta aqui, ele é maior do que o gradiente adiabático seco, eu tenho uma condição de instabilidade. O que é que isso significa? Que se eu der um pontapé inicial na parcela para ela se deslocar, ela não vai voltar para a sua condição inicial. Ela vai seguir o seu deslocamento, ela vai seguir a sua trajetória até onde aquela energia oferecida pelo comportamento térmico dela cessar. Mas onde é que ela cessa, professor? Nós vamos ver que existem níveis na atmosfera que a gente vai discutir sobre eles, em que você tem o momento em que a parcela passa de seca para saturada e o momento em que o momento da atmosfera, ou seja, a energia associada para que haja movimento dessa parcela, vai cessar. Imagine uma nuvem cumulonimbus, aquela nuvem bonita que forma tempo severo, formato de bigorna. A gente vai ter a oportunidade de vê-la e estudar um pouquinho nesse curso. Mas veja só, imagine uma nuvem daquela. Você tem o início da nuvem e você tem o topo da nuvem. O topo da nuvem é exatamente aonde essa parcela ela extinguirá o seu momento, é onde ela não terá mais energia para se deslocar. Ou seja, a física por trás daquele fenômeno não oferece mais a ela condição de movimento vertical para cima. E aí ela vai cessar. Onde ela cessa? Exatamente no topo das nuvens cumulonimbus. São nuvens profundas, né, que podem chegar a quilômetros de profundidade e que trazem consigo muita energia e, consequentemente, toda aquela dinâmica que vocês já, de certa forma, conhecem. Os meteorologistas com muita propriedade que estudaram isso e os que ainda não, mas viram na disciplina de introdução alguma coisa sobre elas. Okay? Então, nesse caso, você tem o gradiente de temperatura da atmosfera maior do que o gradiente adiabático seco. Essa condição é condição de instabilidade. Bem, mas se o ar não for seco, for um ar saturado? Bem, quando o ar for saturado, aí no lugar de você usar um gama D, você usa um gama S. O comportamento, ou seja, a análise é a mesma. Só que para o ar saturado, a comparação com o limite crítico não é o gama D, mas o gama S. E qual é a diferença de gama D para gama S? Bem, vocês já viram na aula passada que gama D
é em torno de 10 graus por quilômetro. E o gama S vai estar aí em torno, depende das condições de umidade da atmosfera, mas é em média aí 6 graus por quilômetro. Né? Para a atmosfera como um todo, você tem um lapse rate de 6,5 graus Celsius por quilômetro. Mas para em termos de aplicações, para condições específicas, pontos específicos, via de regra, se usa o gradiente adiabático saturado, sendo em torno de 6 graus por quilômetro, ou seja, é menor do que o adiabático seco, que é 10 graus por quilômetro. Ok? Bem, então, para se aplicar essa análise, a gente usa um método. Tem outros métodos, mas o método mais comum é o método da parcela, né? Que você considera o solo como sendo o nível de referência para a gente, e as condições que vão governar a estabilidade e instabilidade estão relacionadas ao gradiente adiabático seco ou adiabático saturado, quando é o caso de uma parcela de ar saturado. E aí, as condições que vocês já viram anteriormente, né? Só que eu usei aqui o gama D e gama S, mas eu quero mostrar a figura. Olha essa figura, que é aquela figura anterior, só que agora mais colorida, mais bonitinha. Veja e vamos analisar aqui. Nesse caso, nós temos essa linha roxa, o gradiente adiabático seco. Eu peguei de um livro em português, então a nomenclatura do livro era gradiente, o gás é gradiente adiabático seco, 10 graus por quilômetro. E o gradiente adiabático úmido, ele chama aí 6 graus por quilômetro. Vamos lá. E em média na atmosfera, a gente já viu que é em torno de 6,5 graus Celsius por quilômetro. Mas ele assumiu esses dois gradientes. Agora vamos ver. Se você tiver uma parcela que o seu comportamento, ou seja, você fez a análise, as medições verticais de temperatura nessa atmosfera. Você plotou num diagrama. Você observou que a variação da temperatura da parcela é maior do que a variação. Sim, deixa eu só voltar aqui para lembrar. Vamos assumir a parcela que não atingiu saturação. Então, vamos olhar o gradiente adiabático seco. Então, a parcela não está saturada. Ao olhar para o comportamento dessa parcela, ela tem um gradiente de temperatura maior do que a adiabático seco. Então, isso implica que ela cai nessa região do gráfico. Caindo nessa região do gráfico, nós chamamos essa região de condição de instabilidade, porque o gradiente da parcela é maior do que o gradiente adiabático seco. Beleza. Professor, e agora, se a parcela está saturada? A parcela está saturada, imagine que ela tem um gradiente de temperatura que é menor do que o gradiente adiabático úmido. Então, ele vai estar por aqui, em algum ponto. Então, ele cai numa condição de estabilidade comparado a gradiente adiabático úmido. Beleza, professor. E agora? Imagine que a parcela é seca e ela tem um gradiente de temperatura menor do que o gradiente adiabático seco. Então, ela vai cair nessa região, dessa para essa aqui. Então, toda essa região, em algum ponto, vai estar o perfil de temperatura dela. Nesse cenário, a sua variação de temperatura é sempre menor do que o do ambiente. Isso quer dizer, aliás, sempre menor do que a adiabática seca. Vai dizer que ela é estável. Então, vocês olharem que tudo que cai desse lado aqui com relação ao gradiente adiabático seco é instável, tudo que cai daqui para lá com relação ao gradiente adiabático seco é estável. Se está um em cima do outro, é condição de neutralidade. Bem, agora vamos olhar a condição de umidade, a parcela saturada. Se a parcela está saturada, a minha referência é essa linha. Um roxo, aqui eu acho que seria, sei lá, roxo aqui, púrpura, sei lá que cor é essa, mas de qualquer forma, essa cor mais
intensa aqui. Essa é a minha referência. Se a parcela tiver um gradiente que está aqui, nessa região que vocês estão vendo do cursor, pelo fato da parcela ser saturada e estar com um gradiente maior do que o gradiente adiabático úmido, isso indica que a condição é de instabilidade. Se tiver nessa região aqui, também instabilidade. Agora, se a parcela tiver um comportamento que cai nessa região, ou seja, gradiente menor do que o adiabático úmido, a condição é de estabilidade. Estabilidade. Agora vocês me perguntam, professor, e esse meio aí que está aparecendo aí, conde instável? Aqui o que essa expressão quer dizer é instabilidade condicional. Agora, por que condicional? Porque vai depender da parcela, vai depender da atmosfera, como é que ela está. Veja só, imagine que a minha parcela teve um segmento de reta como comportamento de temperatura vertical, ou seja, de gradiente, que está exatamente aqui no meio. Exatamente aqui no meio. Imagina o que é que acontece. Se a parcela estiver seca, ou seja, não atingiu saturação ainda, então eu vou considerá-la como seca. Se a parcela estiver seca, eu digo que essa atmosfera está, veja, pense bem, o gradiente está aqui no meio. Aí a minha pergunta é, a parcela de ar está seca. Se ela está seca, essa atmosfera ela está estável, instável ou neutra? Quem se voluntaria para responder? Eu acho que ela tá neutra. Por que ela está neutra? Se ela não tem... Ela tá seca. Uhum. O senhor falou outra coisa aí. Sim, ela está Se ela tá seca. seca, ela não tem como estar assim, provocando a turbulência nela, entendeu? Pode. A turbulência pode acontecer ela mesmo estando seca. A atmosfera, mesmo seca, ela se desloca verticalmente. Não é necessariamente o vapor de água que vai fazer ela se deslocar. O vapor de água nessa atmosfera, ele torna ela mais densa e tem um processo de convecção natural por essa mudança de densidade e tudo mais. Mas uma parcela seca pode se deslocar verticalmente. Veja, quem vai te dizer a condição de estabilidade, instabilidade e neutralidade para um ar seco é o gradiente adiabático seco. Para ser uma condição de neutralidade, a linha de temperatura medida tem que estar exatamente em cima da adiabática seca, que não é o caso. Ela está aqui no meio, entre a adiabática saturada, ou a adiabática úmida, e a adiabática seca. Então, ela está aqui. Pense comigo, esse ar estando seco, esse ar está em condição de estabilidade. Por quê? Porque o seu gradiente, que está aqui, é menor do que o adiabático saturado, do adiabático seco, que está aqui. Ó. Seu gradiente. O gradiente estando aqui da parcela é menor do que o gradiente adiabático seco, que está aqui. Se a parcela estiver aqui para baixo, seu gradiente é maior do que o adiabático seco e ela está instável. Mas nessa condição, se o ar estiver seco, ele está em condição estável. Agora, na mesma situação, imagine que o ar se torna úmido, saturado. Aí, você não vai olhar mais, nesse ponto, você não vai olhar para essa adiabática seca, você vai olhar para a adiabática úmida. E agora, o seu gradiente é maior do que o adiabático úmido. E esse ar deixa de ser estável, essa atmosfera deixa de estar estável e passa a condição de instabilidade. E ela passou para a condição de instabilidade simplesmente porque o ar que estava seco ficou saturado. Então, por isso que esse limite aqui é chamado de instabilidade condicional. Depende da parcela. Se ela estiver seca, seria condição de estabilidade. Se ela estiver úmida, seria condição de instabilidade. Eu vou parar e volto agora, logo em seguida. Não vou dar intervalo mais longo para a gente já pegar essa mesma figura aqui e tirar as dúvidas de vocês, ok? Só fechar aqui.